Bem, autossuficiência. Ahm, Fala-se muito naquilo que é a sustentabilidade, não é? Ahm, a sustentabilidade a que eles se referem na Agenda 2030, da qual está a ser implementada em todos os municípios, ahm, dos países integrantes da Comunidade Europeia, pelo menos, não é? Porque isto é uma agenda global, não é? Eles referem-se à sustentabilidade económica, não é? Porque das empresas privadas, dos negócios, do grande capital. E depois existem estes acordos internacionais, como o CETA, em que estas entidades corporativas privadas têm o poder de processar Estados por perda de lucros futuros. Imagina. O erro básico disto tudo começa por uma coisa bastante simples que ninguém fala. Porque, como não é falado nem esclarecido, as pessoas não compreendem. Fala-se muito na igualdade de direitos. Não é? E depois já voltamos à sustentabilidade, porque é importante definir certos princípios. A igualdade de direitos da pessoa. Existem dois tipos de pessoa, existem vários tipos de pessoa, né? Mas falamos da pessoa singular e da pessoa coletiva. A pessoa singular é uma pessoa jurídica, não é? Uma ficção de lei, não é? Que está ligada a um homem ou mulher vivente. Ora, se uma entidade morta, uma corporação, tem direitos iguais a um ser vivo, homem ou mulher, uma entidade que não tem os princípios de sobrevivência como prioridade, mas única e exclusivamente o lucro, o homem fica em desvantagem. O homem vivente fica em desvantagem porque esses direitos iguais, obviamente que o que acontece é que o capital que é concentrado nessa pessoa coletiva, nessa corporação, tem o poder de comprar juízes, advogados e até mesmo deputados e leis através dos lobbies na Assembleia da República e no Parlamento Europeu, etc. E, entretanto, o homem vivente fica em desvantagem porque não tem esse poder económico para ter ficarem em estado de igualdade para a própria preservação da vida, não é? Porque, no fundo, as corporações estão-se lixando para a preservação da vida e da natureza. A corporação, se não faz lucro, eles estão-se lixando, se deitam poluentes para o rio Tejo, ou todos os rios que estão a ser poluídos, para a atmosfera, etc. Para eles não significa nada. Mas para o ser vivente, homem, é fundamental que nós tenhamos a capacidade de preservar a natureza, que é aquilo que contém a vida. Porque nós somos parte integrante da natureza. Nós não somos donos, nem a corporação é dona de alguma natureza. Entretanto, eles compram terrenos, vimos os mapas da exploração mineral que querem fazer cá em Portugal, que coincidem com os mapas dos fogos. Ora, lá está, sabemos que a indústria do fogo é uma indústria altamente lucrativa para certas entidades, mas altamente prejudicial para a sobrevivência humana. Porque se nós destruímos a nossa natureza intencionalmente, através de fogos postos ou acidentais, sejam eles de que forma surjam, nós estamos a reduzir a nossa capacidade de sobrevivência e de subsistência e também daquilo que eles não querem, através desta Agenda 21, que
nós sejamos autossuficientes. Ou seja, eles falam da sustentabilidade, mas é a sustentabilidade do negócio das corporações. Porque a União Europeia em si é uma corporação. É uma entidade sem vida própria. A vida que lhe é dada é pelas pessoas que lá trabalham, que põem os seus ideais e muitas delas são pessoas com paixão que se dedicam à União Europeia e a esse conceito de um Estado único, o que é muitas... Outra coisa que é africana, que também já não se debater já há imenso tempo, a União dos Emirados. Pan-americana, ou seja, essas uniões fazem todas parte do mesmo programa, porque o objetivo é criar uma ordem mundial única. Ou seja, um governo central, totalitário, onde todos são iguais. Mas o que é isto de igualdade? É serem iguais pelo básico. Porque ninguém é igual a ninguém. Quando temos um músico, ou um artista, ou um desportista, no auge da sua performance, ele não é igual. Ele é uma excelência a si próprio, não é? Ultrapassa os seus próprios limites e é um campeão. Assim, ou seja, é um virtuoso, alguém que é visto com admiração por todos, não é? Porquê? Porque aquela excelência no auge da performance. Foi o que disseste, o valor está dentro do indivíduo. Claro, o valor real está dentro de nós. Este valor real manifesta-se através de 4 princípios fundamentais, que é imaginação. A imaginação é ilimitada. Criatividade, que é infinita. Estas só existem dentro do indivíduo. Capacidade de fazer com as nossas mãos, os nossos dedos, a nossa mente, os nossos olhos, as nossas pernas, o nosso corpo. Podemos criar e podemos fazer coisas incríveis, não é? E o tempo que dedicamos a fazer essas coisas que amamos, porque somente podemos fazer coisas incríveis quando realmente dedicamos toda a nossa energia e a nossa paixão a fazer aquilo que realmente amamos, não é? Ou seja, esse amor universal é a cola que mantém tudo junto, não é? Porque existem 3 forças fundamentais no universo, que é a força ativa, positiva, a força passiva, negativa, e a força neutra, não é? Todas as religiões baseiam-se nestes 3 princípios, a Trindade, a Santíssima Trindade, como se diz, não é? É o quê? O Pai, que é a força ativa, Rajas, como se diz em hinduísmo, não é? A Mãe, porque somente a Mãe e o Pai pode nascer o 3º princípio, que é o Filho, não é? A Mãe, que é o princípio negativo, ou seja, o princípio receptivo. O princípio ativo penetra, a luz penetra e a escuridão recebe. E a luz fecunda a escuridão através do quê? Do amor. As trevas estão apaixonadas pela luz e vice-versa. A luz está apaixonada pelas trevas e a luz penetra pelas trevas adentro e impregna as trevas com mais luz, porque a luz nasce da escuridão. E essas forças, o passivo e o negativo, o passivo e o ativo, não são forças contraditórias, porque se fossem forças contraditórias, continuariam a separar-se infinitamente. Está em tudo, está em tudo. Esta força neutra, que é o Filho, na Santíssima Trindade, não é? O Pai, o Espírito Santo e o Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é o quê? É a Mãe.
Quando vamos a estudar um pouco de hinduísmo e de filosofias yogis, etc., nós vemos que esse princípio de Kali, não é? É aquela, a destrutora, a deusa da destruição, é o princípio receptivo negativo. E estes princípios fundamentais complementam-se com uma força, uma cola que os mantém unidos, simbolizados pelo Yin Yang, né? Que é o amor. Ou seja, os taoístas chamam-lhe o Tao. O Tao é o todo, é a esfera que contém o Yin e o Yang, as forças positivas e negativas, ativas, passivas, etc. Em constante interação, porque nesta realidade dual existem esses dois princípios opostos, né? essa dualidade, que o Tao é a unidade. Pois esses princípios vêm dessa unidade. O universo vem da palavra univertere, que tudo foi convertido, ou vertere, em uni, não é? Que surge através dessa separação da unidade, a dualidade, os princípios ativo e passivo, e o terceiro princípio, que é o neutro, que é o amor, o filho, né? No cristianismo. E os ensinamentos desse tal homem que chamaram de Cristo é exatamente os ensinamentos do amor. E esse amor universal, que é aquilo que em física quântica poderíamos chamar do zero point field. Nunca ouviste falar? O zero point field é o campo zero. Por exemplo, nas temperaturas, né, temos o zero graus e depois tens abaixo de zero. Mas o zero radical é 200 e tal graus negativos, que é um gás, não sei se é o nitrogênio ou o que é, que vai àquelas temperaturas minimalíssimas. Abaixo daquelas temperaturas não existe nada que nós conheçamos aqui nesta realidade em que vivemos, né? Esse é o zero radical a nível de temperatura. E depois estávamos a falar de energias. Ora, começando pelo silêncio. Ou seja, imaginemos uma corda em descanso total. O silêncio. No momento em que há um distúrbio no silêncio, começa a existir vibração, não é? Uma corda que apanha uma ressonância de um caminhão, por exemplo, pode começar a vibrar por ela própria, não é? Através dessa ressonância. Se tiveres uma guitarra encostada a uma parede e tocares uma corda que esteja afinada com a outra, olhas para a corda daquela guitarra, também está a vibrar. Esse estudo é fenomenal, o estudo da ressonância. Porque solveríamos muitos problemas a nível tecnológico se nos concentrássemos só no estudo da ressonância. Por exemplo, o voo do besouro. Fisicamente é impossível, ou seja, aerodinamicamente é impossível. Mas o besouro voa ou levita. Através do quê? O bater das asas produz uma ressonância, né, na caixa, no metatórax, que através do aquecimento daquela câmara de ressonância produz levitação sonora. Os insetos, se observarmos o voo dos insetos, por exemplo, uma borboleta num dia de vento, se a borboleta voasse de acordo com as leis da aerodinâmica, o vento levava. Mas ela vai para onde quer. Existe um cientista russo, que não me recordo o nome,
que estudou amplamente esta tecnologia que já tivemos no passado. Ressonância sonora, levitação sonora, que foi utilizada para transportar pedras megalíticas. Que perdemos totalmente acesso a este tipo de tecnologia. Aqui na Turquia, na América Central, por todo o lado. Por todo o lado. O tal continente que falei brevemente no outro dia, ou seja, Império, que se chamava Tartária, que podemos encontrar mapas antigos ainda referentes a esta civilização. E existem evidências de tecnologias tipo Tesla, que já eram utilizadas em 1800 e tal. Ou seja, portanto, eles querem nos manter na ignorância, na dependência, a autossustentabilidade que nós necessitamos como comunidades não é a mesma sustentabilidade que eles falam, porque esta autossustentabilidade dar-nos-ia uma independência total de organismos centrais, como a União Europeia, etc. Mas, por exemplo, não podes ter painéis solares sem estar ligado à EDP. Ou seja, porquê que não? Porque poderíamos produzir a nossa própria energia sem ter que pagar absolutamente nada a ninguém. A autossustentabilidade é exatamente essa capacidade de sobrevivência utilizando os recursos naturais. E as tecnologias que foram suprimidas durante a história inteira têm exatamente esse objetivo, porque a eletricidade, por exemplo, nós podemos gerá-la. Existem mecanismos e novas tecnologias que nos permitem, mas eles precisam de que tenhas um contador em casa, não é? Para, através das linhas elétricas, te possam cobrar. Exato, mais os outros químicos todos que se encontram no cigarro que não existem na planta do tabaco, não é? Pois, lá está. O álcool, que é uma droga altamente viciante, altamente prejudicial, causa mortes, doenças, violência, acidentes, etc., etc., mas é legal. E depois fazem, obviamente, para promover os municípios e o comércio, fazem festivais de cerveja e depois fazem operações stop. Ou seja, mantém essa dependência. O desporto de massa é o quê? Não passa de distração das multidões. Exatamente. Os circos romanos hoje em dia existem nos grandes estádios. Os grandes concertos de música é a mesma coisa, não é? É um vampirismo energético em que coloca o indivíduo num estado de dormência, porque os fanáticos do futebol ou dos desportos de massa estão ali grudados à televisão ou lá no estádio a gritar pela equipe favorita, mas que relevância é que tem para a vida social e para as coisas que realmente importam? Acabar com a pobreza, acabar com as doenças ou para que haja justiça e paz no mundo? Não, pelo contrário, promovem violência, o consumo de álcool e a distração mental, porque a verdade, logo haveremos de explorar em relação ao tema da verdade, somente pode ser encontrada dentro de cada um. O tempo que dedicamos a olhar para dentro, na autopesquisa daquilo que é o ser, quem sou eu? O que sou eu? O que é que ando aqui a fazer? Qual é o propósito desta realidade, desta vida? Não é? O que é que isto significa? Essas perguntas fundamentais da filosofia
são totalmente negligenciadas, tanto nas escolas e claro, muito mais nos aparelhos da média, da comunicação social, não é? Porque isso, o olhar para si mesmo, tem uma consequência da autodescoberta e da liberdade eterna. Só que quanto mais indivíduos livres existirem neste planeta, menos controle os governos poderão ter, e os poderes que se colocam no controle, que se acham no dever de controlar o resto da humanidade, pois eles usam esses mecanismos para impor-se a nós. Até educados. Exato. É o condicionamento da mente. Ou seja, a religião é política. É puramente política. Porque é que a religião prosseguiu com a Inquisição e a caça às bruxas e a exterminação dos pagãos? Qual era o perigo dos pagãos? Paganos era aquele que vivia na terra. Homem livre. Um indivíduo que começa a pensar por si próprio, que saia fora desses condicionamentos, torna-se um perigo. Por isso que o pensamento livre é sempre supresso e ridicularizado. Este aqui pensa que é um pensador livre. Ou um pensador contemporâneo. Exato, precisa de ir fazer alguma avaliação psicológica, porque não se conforma com a conformidade. Ou seja, a conformidade é criada através da maneira de pensar, que é manipulada através das mentalidades criadas pelas ideologias. A ideologia em si é consequência do pensamento, não é? E então alguém formula uma ideologia qualquer, que parece ser lógica naquele contexto, né? E dentro do esquema da religião, não é? da indoctrinação da sociedade, leva à criação da mentalidade que controla o comportamento, não é? Portugueses comportam-se como portugueses, os espanhóis como espanhóis, os ingleses como ingleses, os cristãos como cristãos, os judeus como judeus. Ou seja, essa caracterização ou categorização das etiquetas causa divisão. Por isso que temos a religião muçulmana em conflito com a judaica e com a cristã, etc. Porque se não existisse esse conflito, vivíamos em paz. Mas esses comportamentos e essas ideologias foram propositadamente criados exatamente para criar divisões, não é? Quando temos aqui em Silves a Feira Medieval, existe uma grande exposição da cultura islâmica, os grandes poetas que fizeram parte da história, das lendas e não só, da cultura cá do Algarve em geral, e a maior universidade e mais antiga, que é de Córdoba, é uma universidade fundada pelos mouros árabes. No fundo, nós aprendemos astronomia, as álgebras, as matemáticas, a navegação nos mares, etc. É tudo conhecimento trazido por esses povos arábicos, né? E existem evidências de que antes da decisão dos reis cristãos, obviamente comandados pelo Vaticano, correrem com eles daqui para fora, os povos viviam em harmonia. Existiam pessoas judaicas, islâmicas, cristãs, pagãs, que viviam em harmonia. Não existiam conflitos até
ao momento em que a Igreja decidiu correr com os islâmicos daqui para fora. E depois, mais tarde, obrigou os judeus a converterem-se, e muitos dos judeus esconderam-se nas montanhas, aqui em Mochique, sítios pouco acessíveis, não é? Começaram a criar porcos para disfarçar a sua cultura judaica, não é? Se vendem porcos, então é porque não são judaicos, não é? E então, ou muçulmanos, porque os judaicos, tanto os judaicos como muçulmanos, não comem carne de porco. Essa divisão foi propositada para que exista conflito e tensão entre os diversos grupos, não é? Da mesma forma que as classes sociais são criadas exatamente com esse sentido. Porque quando vamos de regresso às origens pagãs, não existiam diferenças. O povo lusitano não via distinção entre homem e mulher. A mulher lutava no campo de batalha lado a lado com o homem. Não existiam esses conceitos de esta atividade é exclusiva para as mulheres e esta para os homens. No fundo, existem princípios básicos, porque, obviamente, a mulher tem que cuidar dos filhos, são processos naturais. Não é? O próprio corpo da mulher difere do corpo do homem. O homem tem mais resistência para estar no campo de batalha, para trabalhar no campo durante horas seguidas, enquanto que a mulher tem que dedicar aquele tempo. Claro, exato. Porque existem homens que são mais diretos, mais agressivos, e outros que são menos, não é? Tal como existem mulheres também, que também têm características mais masculinas do que femininas, não é? Mas isso não quer dizer que deixem de ser mulheres por causa disso, não é? Porque às vezes existem mulheres que são mais assertivas que os homens, quando dizem aquilo que pensam de forma assertiva e portanto... Sim, ok. Era isso que eu queria falar em relação às religiões abraâmicas, impostas aos povos nativos lusitanos. E não só celtas, iberos e nórdicos, germânicos, francos, etc. Todos viviam de uma forma não hierárquica. O povo lusitano, o viriato não era rei nenhum. Nem existiam chefes de tribo, talvez existissem o Conselho dos Anciãos, não é? E esse Conselho dos Anciãos eram os sábios que se reuniam para tomar as decisões importantes para a comunidade, não é? Mas não existia um rei, não existia um governador acima de todos. Eram povos, por isso que se dizia que não se governam, nem se deixam governar. Mas tinham a capacidade de autogovernação e de autogerência e de autossubsistência e eram povos livres, não é? E, entretanto, não existiam essas distinções entre homem e mulher, não é? Sexismos, etc. Tanto o homem como a mulher eram respeitados por aquilo que eram, por aquilo que faziam, por aquilo que se dedicavam, não é? De tal forma que existia um culto pagão muito evidente por toda a Península Ibérica e não só, o sul da Europa, e não só, também ao norte os povos celtas tinham também estes princípios de veneração ao divino feminino, não é? Porquê? Porque a mãe natureza é a nossa criatriz, não é? Nós todos nascemos da terra, da mãe terra, não é? E então esse princípio de veneração ao divino feminino não era bem visto pelas religiões, não era e não é, pelas religiões patriarcais, abraâmicas, não é? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo.
O cristianismo adotou esses princípios do judaísmo e mais tarde o islamismo também, né? Porque o Islão só foi criado muito mais tarde, né? Ora, de tal forma que por muita perseguição que tivessem feito às mulheres, existem evidências de instrumentos de tortura às mulheres horríveis. Nos tempos da Idade Média, as mulheres eram demonizadas e eram torturadas se fossem consideradas bruxas e pronto, assassinadas de forma pública. Não era só. Havia instrumentos de tortura em que é horrível falar, mas as mulheres eram penduradas de cabeça para baixo e serradas a meio. Por exemplo, né? Ora, isto é horrível e quando vamos buscar algumas destas imagens que estão nos museus das igrejas, porque eram esses sítios onde se praticavam essas torturas, esses instrumentos existem. Lá está, é muito delicado falar nestas coisas, né? Mas as evidências podem ser encontradas por aqueles que buscam. Se nós consideramos a igreja é uma coisa boa, mas entretanto cada vez mais vem saindo estas coisas más e negativas e por vezes mesmo satânicas, nós começamos a questionar, espera lá, o que é isto? De onde é que vem? Qual a origem, né, destas coisas? Porque é que existem este manipular da mente e das crenças, né? Pronto. Mas, prosseguindo, o culto à Virgem Maria não existia no cristianismo. Jesus nunca falou de venerar a mãe ou a Virgem, né? Isto são cultos anteriores, romanos, à deusa Ishtar. Yeah? Esse culto à Virgem Maria somente foi implementado cá no sul da Europa e no resto, né? Mas aqui no sul da Península Ibérica é onde a Igreja Romana se implementou com mais força, era a extensão do Império Romano, não é? Porque não conseguiam, por muita perseguição às mulheres e às bruxas e isso tudo, não conseguiam remover aquela veneração que os povos lusitanos ibéricos tinham ao divino feminino. Então tiveram que criar uma substituição. Ok, pronto, vocês não querem aceitar a regência patriarcal do Papa ou do homem acima de tudo e todos, então vamos lhes dar aquilo que vocês querem, porque isso, o catolicismo sempre foi assim, né? Desde o início. Já que não os vencemos, juntamos-nos a eles. O que é que eles querem? Ok, querem viver em paz, então vamos parar com as perseguições. O imperador Constantino assim fez, ok, vamos deixar de perseguir os cristãos agora vamos ser cristãos. O que é que vocês querem? Uma catedral, um templo? Vamos construir a Catedral de São Pedro em Roma, né? Enquanto que os ensinamentos do Cristo não falam em nada disso. São bastante simples. Ele diz mesmo, levanta uma pedra e eu lá estarei. Olha para uma árvore e eu lá estarei, não é? É muito complexo. Ele nunca disse constrói um templo e lá será a minha casa, porque isso já foi uma imposição do poder romano, porque um templo tipo uma catedral onde a pirâmide de Giza cabe lá dentro, não é? É uma obra impressionante. As pessoas que viviam no campo, os pagãos, não é? Entravam naqueles sítios, ficavam boquiabertos. Uau, olha para isto! Essa capacidade de impressionar os povos livres, pronto,
e para submetê-los, ok, aqui temos o poder. Né? E depois tocamos no assunto de início, que era o capital. Ok, capital vem de capita, cabeça. Decapitado é cortar a cabeça, não é? Porquê? Porquê que o capital, ou seja, a economia de um país é calculado per capita, por cabeça? Porque na cabeça do homem, ou seja, um homem sem cabeça não vive, não é? Contam as cabeças, sejam as cabeças do gado ou as cabeças das pessoas, capita. Porquê? Porque através do valor real que tens em ti, a imaginação, a criatividade, a capacidade e o tempo que aplicas, esse valor real é extorsionado através de um sistema monetário, onde nós, em troca de dinheiro, vamos utilizar o nosso valor real e, na maior parte dos casos, vamos aplicar esse valor ou oferecê-lo a um empregador. O que é que significa ser empregue? Estás a ser empregue, estás a ser usado. Porquê que não usas o teu tempo, a tua criatividade, o teu conhecimento para fazer aquilo que realmente gostas de fazer? Mas se fosse assim, as coisas não funcionavam. Se toda a gente fizesse o que quer, ora, essa é a manipulação do pensamento, não é? Porque, claro que sim. Exato. Claro. Exato. Sim. E depois, se ao fim de 10 anos perdeste o trabalho e não consegues pagar esse empréstimo, o que é que eles fazem? Levam-te a casa, destroem-te a vida. E o que aconteceu é aquele dinheiro todo que pagaste durante os 10 anos que passou. Não te devolvem. Então, mas se levam-te a casa, levam o dinheiro que pagaste, destroem-te a vida, é crime. Essas instituições bancárias estão a praticar crime e está a ser exposto a nível legal, os tribunais estão a assistir no crime, o Estado está a assistir no crime, porque ao colocar dinheiro público num banco que está em princípio de falência, é uma atitude criminosa, porque o Estado, em vez de ajudar as pessoas que ficaram sem casa e que perderam o trabalho, etc., não, vão ajudar ao banco que levou tudo e destruiu as vidas daquelas pessoas. Crianças, famílias inteiras a viverem em condições precárias, não é? Porquê? Porque o objetivo do Estado é o controle. E o controle é feito através do sistema monetário. Porque ao estares a ser emprego por outro, a utilizar o teu próprio valor ilimitado, o teu valor único ilimitado, estás em troca de dinheiro, não é? Estás a alimentar este sistema. Ou seja, o dinheiro não é valor, nem é valioso, porque não podes comer, não podes pôr no carro, não é? O que precisas no carro é a gasolina, que o dinheiro pode comprar, mas o dinheiro em si não tem valor. É um pedaço de papel com tinta, não é? Se falarmos da moeda corrente. Os bancos podem imprimir notas, mas tu fazes isso na tua casa. É ilegal, não é? Ou seja, se é ilegal para um, é ilegal para todos. Aquilo que eles fazem é, através da manipulação do pensamento, é uma ilegalidade. Porque, no fundo, é um mecanismo de extração. O exemplo que eu costumo dar é, por exemplo, o Pentágono, que não consegue dar contas de trilhões de dólares. Ou não consegue prestar contas. Espera lá. Em primeiro lugar, uma empresa, porque o Pentágono não passa de uma corporação, como é que tem acesso a tal capital?
trilhões de dólares. Uma instituição que apenas se dedica à destruição. Uma corporação que não produz absolutamente nada a não ser máquinas de guerra para destruir e assassinar e matar. Não é? Ora, essas instituições estão a usar o nosso valor real que nós utilizamos para fazer o trabalho que fazemos, mesmo que seja para outros, não é? Que poderíamos estar a usar o nosso tempo, o nosso conhecimento para trabalhar por nós próprios, mas porque criaram essa dependência, porque precisamos de dinheiro para comprar comida, precisamos de dinheiro para pôr gasolina no carro, precisamos de dinheiro para comprar o carro, a casa, etc. Então estamos totalmente dependentes deste sistema, não é? Quando se começássemos a tornar-nos realmente autossuficientes, o sistema monetário colapsaria totalmente. Ou seja, deixaria de existir esse afunilar do capital para as mãos de uma elite que controla tudo. Os grupos Bilderbergs e os grandes milionários, trilionários que têm tanto capital que não conseguem gastá-lo nem nas próximas gerações, enquanto que existem pessoas que vivem em miséria absoluta. Eles perdem a capacidade de compaixão. Por isso que muita gente pensa que eles não são humanos. Por exemplo, eu já vi na cara de um polícia, de vários, né? Desligar-se da sua própria humanidade. Porque um polícia que está em serviço tem que obedecer ordens superiores. E quando tu te diriges a um polícia assim de uma forma compassiva e gentil, agradável, quando ele está em serviço, por vezes eu já observei esse fechar aquela humanidade que ele lá tem. Ou seja, isso devido à sua profissão em si, à exigência que lhe é dada. Ok, eu não posso realmente ter uma relação amigável com este indivíduo, né, porque estou aqui para manter a ordem. Né? Tudo bem, é preciso que a ordem seja mantida, mas essa capacidade de desligar a humanidade é uma coisa perigosa. E acontece que quanto mais poder certos homens e mulheres têm, menos compassivos são, menos capacidade empática têm e tornam-se autênticos tiranos. Últimos segundos, queres dar uma coisa? Autossuficiência. Acho que é tudo.